Irmãos, amigos, boa tarde a todos. Que o Senhor possa abençoar o teu dia, tudo que for fazer. E aquilo que você já fez durante o dia, que o Senhor possa ter abençoado e tenha sido tudo isso de ajuda, né? No teu crescimento espiritual, nas tuas conquistas materiais. Irmãos, amigos, a quem interessar. Gostaria de falar hoje a respeito do batismo. O batismo, na Bíblia, ele não tem o aspecto de salvação, como algumas religiões, denominações nos fazem acreditar. Na verdade, quando você se batiza, o que acontece é que você deixa de estar na esfera do paganismo e entra na esfera cristã, né? Você vai ver pelo menos 3 esferas, né, na Bíblia a respeito da condição humana, né? Você tem aqueles que são filhos de Deus, mas no aspecto de criador, né? Criaturas de Deus. Então está toda a humanidade incluída nessa esfera. Você tem aqueles, né, que se batizaram, né? Aí você está incluído nos cristãos, né? Então você entrou na esfera cristã. E tem aqueles que creem, que esses são a igreja, né? Todo mundo que crê no Senhor verdadeiramente, ele é cristão. E ele também está salvo. O que é que o batismo faz? Ele inclui você nessa segunda esfera. Não é apenas, né? Você agora é uma pessoa que colocou um distintivo, né, no peito. Você agora faz parte do cristão. Quem está nessa esfera? Pessoas que creem, pessoas que não creem. Alguns estão ali se fazendo utilizar desse critério, né, de ser batizado para poder se aproveitar de algum benefício que porventura ele possa ter, né, de ser cristão. Mas você vai ver uma passagem na Bíblia, né, que vai falar assim, né, aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Aquele que não crê está perdido, né, digamos assim. O que você vai ver que o texto fala assim, ó, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Aquele que não crê não é salvo. Veja que ele não repete o batismo, porque o batismo não é salvação. Na verdade, existe uma grande confusão a esse respeito, né? Então é por isso que eu digo que o assunto é longo. Mas eu lhe digo uma coisa: se você foi batizado, ou quando criança, na igreja católica, ou então já depois de adulto, nas igrejas evangélicas, tem gente que se rebatiza e eu lhe digo que não é necessário, basta um batismo. Você foi batizado, você faz parte da esfera cristã. E quem pode batizar? Qualquer um. Na verdade, nem necessariamente você precisa ser cristão. Porque, como eu já lhe disse, você vai encontrar pessoas que se dizem cristãs, que são batizadas, frequentam a igreja e elas não são cristãs. Então, o que você pode fazer, na verdade, é o seguinte: você, por exemplo, aqui em casa, eu tinha sido batizado na igreja católica quando criança. Depois, quando eu fui para a igreja evangélica, eu participei de pelo menos 2 grandes igrejas, né? Assim, fiquei um tempo nelas. E me batizei, né, em uma delas. Né? Quase me batizei na outra. E existem igrejas que quando você sai de uma igreja para outra, eles querem que você se batize. Mas, na verdade, não era necessário. Já os meus filhos, eles chamam de ser apresentado, né? Mas isso é um ritual, esse ser apresentado, como Jesus foi apresentado, é um ritual judeu, não é um ritual cristão. Então, eu aqui na minha casa batizei os meus filhos. Eu mesmo batizei eles. Eu não sou pastor, eu não sou padre, nem sou nenhuma autoridade eclesiástica. Eu simplesmente batizei porque o importante não é quem batiza, é quem está sendo batizado e o próprio batismo. Certo? Porque, na verdade, assim, o mandamento, né, manda a gente batizar, né? Então a gente batiza e manda a pessoa ser batizado, né? Então pronto, é mais ou menos isso. E, na verdade, o que realmente importa, irmãos, é assim, se você creu no Senhor Jesus. Ninguém que não foi batizado, como no caso o ladrão da cruz, que não foi batizado e foi para o paraíso. Então não existe essa necessidade para a salvação. Agora sim, é um mandamento do Senhor, devemos fazer. Certo? Por isso eu batizei meus filhos, porque não tinha mais interesse em ir para participar de nenhuma religião. E eu queria introduzir meus filhos na esfera cristã.
Hoje eles vão receber por conta disso alguns benefícios que só quem é cristão tem, né? Nada muito assim, vamos falar assim de fora do comum, né? Apenas eles vão ser reconhecidos como filhos de cristão, como cristão. Eles mesmos podem se identificar assim, não, eu sou batizado, não, sou cristão. Então, alguns benefícios, mais coisas espirituais, né? Mas nada que vá aumentar a qualidade de vida da pessoa ou coisas desse tipo. Não existe isso. Eu falo a esse respeito, irmãos, com quem não tem esse conhecimento, porque eu fiquei muitos anos perdido, né? Falavam que tinha que batizar porque e tem que se arrepender dos pecados, né? Coisas desse tipo, mas na verdade não é assim. Você não precisa se arrepender dos pecados, digamos assim, para se batizar. Na verdade é assim, nós nos arrependemos do pecado porque quando nós somos tocados por Cristo, né? Há a conversão na nossa vida, nós nos reconhecemos como pecadores, certo? E nesse caso, o Senhor começa a fazer essa obra na gente e a gente se reconhece como pecador. Claro que é exatamente isso. O batismo é você está dizendo para a sociedade isso, que você se reconhece como pecador, que precisa de um Salvador, mas tudo isso são coisas aqui na Terra. É como o próprio casamento, né, que é uma coisa espiritual, o batismo também é uma coisa espiritual, mas ele tem reflexos aqui na Terra. E o casamento, quem une as pessoas é Deus, mas você precisa ir até o cartório e casar. Porque aí você está fazendo isso, o ritual humano aqui, e dando o testemunho que você é cristão, que casou, né? Então isso é completo. Você não pode negar isso, mas é como eu falo, né? Não é o casamento no cartório que deixa a gente casado de fato, né? Quem casa é o Senhor. E nós passamos a ser uma só carne. Então é importante saber disso. E existe muito mais coisas nesse aspecto do batismo. Mas eu sempre digo, irmãos, vou repetir. Eu deixo aí o espaço nos comentários para as pessoas comentarem e fazerem as perguntas. Aqueles que realmente se interessam pelo assunto, né? Não estou aqui debatendo com ninguém. Quem tem a sua religião e a sua igreja, continue indo. Se você está feliz e acha que é o caminho, fique à vontade, né? Mas se não, se você quer saber a verdade mesmo, essa é a verdade. Ninguém lhe prenda dizendo que você vai para o inferno porque não se batizou, coisa parecida. Isso não existe, tá bom, irmãos? Fiquem tranquilos. Agora sim, você tem que se batizar, certo? Mas saiba o motivo certo, porque você está se batizando e qual o efeito disso na sua vida, né? Que é a sua introdução na esfera cristã. Aí você está dizendo às pessoas que você é cristão, que você resolveu assumir essa posição diante da sociedade, né? E que agora você uma pessoa convertida a Cristo. Você crê nele como seu Salvador. Correto? Irmãos, no mais é isso mesmo, né? Que o Senhor abençoe o teu dia, o dia da tua família. Que vocês tenham paz aí nas coisas que irão fazer. E qualquer tribulação e dificuldade, que o Senhor, por misericórdia, irmãos, nos ajude. A mim e a você. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Um abraço e um beijo no coração a todos.